Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19. 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? E agora Levítico, capítulo 20, versículo 6. Diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Jesus, fale conosco, Senhor, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Veja só, irmãos, hoje então, como dia de finados, né? E muitas pessoas então ainda têm dúvidas sobre isso, muitos ainda me fazem perguntas a respeito desse assunto. Então eu decidi falar mais um pouquinho sobre isso, né? Que nós temos vídeo gravado já sobre esse assunto, mas vamos falar novamente. Então, olha só, a Bíblia nos orienta com vários versículos, não apenas esses dois que eu li, mas tem vários aqui, ó, Levítico 19, 26, Deuteronômio 18, 10, Gálatas 5, do 19 ao 20, Atos 19, 19, 2 Reis 23, 24, Atos 16, do 16 ao 8, 16, versículo 8. Então esses versículos aqui, todos eles, nos alertam de que Deus condena essa prática de invocação dos mortos. E isso se chama necromancia. O que é necromancia? É a invocação dos espíritos dos mortos, para saber muitas vezes o futuro, ou influenciar, né, no curso dessa vida. Então tem muitas pessoas que procuram conversar com os mortos, buscando alguma informação, querendo saber alguma coisa a respeito do que vai acontecer na sua vida. E outros invocam os mortos porque estão com saudade. Então tudo isso é proibido por Deus. E como nós lemos, então o Senhor vai condenar as pessoas que fizerem isso. Ó, em Levítico 26, 20, versículo 6, que foi o que nós lemos, então vou repetir. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Por quê? Feiticeiros, necromantes. Porque na realidade assim, a pessoa que vai conversar com os mortos, mesmo sem ela ter conhecimento, ela está praticando a feitiçaria. Então algumas pessoas são feiticeiros e não sabem. Por quê? Por causa disso. Estão conversando, estão invocando, estão buscando aqueles que já morreram, que já partiram.
E Deus diz ali, ó, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então o Senhor não aceita isso. O Senhor condena isso. Porque é feitiçaria, é bruxaria. Ou espiritismo, como a pessoa queira chamar, é adivinhação. Então tudo isso que envolve busca aos mortos é feitiçaria, tá? É uma abominação a Deus, porque Deus proibiu isso e envolve demônios. Então a pessoa, quando está invocando os mortos, conversando com quem ele acha que é o parente que já se foi, na realidade ele está conversando com demônios e está então se envolvendo com esses demônios, né? E se envolvendo então com esses demônios, eles, eu digo essas pessoas que fazem isso, ficam sujeitas ao ataque do inimigo. Então, a pessoa está dando lado para que o diabo e os demônios ajam na sua vida, quando invoca, quando busca os mortos. E as pessoas geralmente fazem isso porque acham, né, que os mortos podem lhe ouvir. Mas vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes 9:5. Coloca para nós, Gui. Eclesiastes 9:5. Diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles, daí em diante, recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, o que está dizendo aqui? Nós que estamos vivos, sabemos que um dia vamos morrer. Para nós não passarmos pela morte, apenas existe uma coisa que pode acontecer, que é estar vivo no momento do arrebatamento da igreja. Aí não vamos passar pela morte. Mas, tirando isso, né, nós não sabemos o dia que vamos morrer. Então a certeza é essa: quem está vivo tem a certeza de que um dia vai prestar contas a Deus. E para isso, então, tem que passar pela morte. Mas os mortos não sabem de nada do que está acontecendo aqui. Então, quando diz ali, ó, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, é justamente isso. Morreu aqui dessa vida, eles não têm mais participação nenhuma. Morreu, se salvo, vai para o paraíso com Jesus, esperar o dia do arrebatamento, a ressurreição. Se não salvo, vai para o inferno. E nesses dois lugares, eles não têm mais conhecimento do que está acontecendo aqui com os vivos. Então os mortos não sabem mais o que está acontecendo aqui. Então, de que adianta uma pessoa querer fazer perguntas para um espírito de um morto? Que na realidade não é o espírito do morto, né? É um demônio que vai falar em nome daquele que morreu, que vai muitas vezes usar a mesma voz e vai ter informações que muitas vezes só a família sabe, e aí engana. Aí a pessoa pensa, ah, mas é fulano, está falando isso só eu sabia, eu e ele sabia, então ninguém mais sabe, é porque é ele mesmo. E na realidade não é. É porque o demônio sabia aquilo e está falando, então, como se fosse aquela pessoa que morreu. Então Deus proíbe isso. Deus proíbe essa prática, porque é invocação de demônios. Então, quando a pessoa está falando com um que ela acha que é um ente querido, está falando com um demônio. E Deus proíbe isso então. Então veja só, morreu,
já vai para o destino eterno, ou para o paraíso, ou para o inferno, para esperar a ressurreição e o julgamento final para os não salvos. Então não existe isso, irmãos, de morto falar. Pode o inimigo usar a mesma aparência física, aparecer para alguém usando a aparência, mas não é a pessoa, é o demônio. Amém? Entendido isso? Então veja só, isso é condenado por Deus. E o caso mais conhecido na Bíblia, que tem sobre esse assunto, é o caso do rei Saul. Quando ele estava tão desesperado, porque ele tinha desobedecido a Deus, ele perdeu o temor a Deus, e ele foi consultar uma médium, ou a feiticeira de Endor, como a Bíblia fala. Ele foi fazer uma consulta com uma feiticeira, sendo que ele mesmo, como rei, tinha proibido essa prática de feitiçaria em Israel. Mas agora ele estava longe de Deus, ele se afastou de Deus, ele pecou, desobedeceu a Deus, e querendo muito ouvir a voz de Deus, porque Deus não estava mais falando com ele, ele foi buscar uma feiticeira para que a feiticeira conseguisse falar com o espírito do profeta Samuel, que já tinha morrido. E ele agora, sem o profeta Samuel, então, que era o que lhe dava as orientações de Deus, ele estava se sentindo perdido. Porque Deus não estava falando com ele, e porque o Samuel não estava mais ali também para chamar a atenção dele, para brigar quando necessário. Então ele estava se sentindo perdido. E desobedeceu mais uma vez procurando uma feiticeira. Então ele tinha proibido e ele desobedeceu a ordem dele mesmo. E foi escondido, ele se disfarçou para que o povo não ficasse sabendo. Mas quando a feiticeira invocou então o que ele acreditava ser o espírito de Samuel, quem veio ali foi um demônio. Então esse caso, do rei Saul, é o mais conhecido na Bíblia, e faz com que a gente entenda como que Deus realmente abomina esse tipo de coisa. Deus não gosta desse tipo de coisa. E a palavra médium, porque geralmente se usa essa palavra, um médium, não se diz feiticeiro. Para enganar o povo não se usa aquilo que é a verdade. Não se fala feiticeiro, bruxo, bruxa, se diz um médium. Então esse médium muitas vezes usa de psicografia, fala coisas lá através da escrita, que a pessoa está ali e o espírito está falando com ela para que ela escreva uma mensagem para a família. Então esse tipo de coisa, eles dizem que quem faz esse tipo de coisa é um médium. E a palavra médium, ela significa meio. Então o que é isso? Essa pessoa, esse feiticeiro, essa feiticeira, que é chamada de médium, ela está fazendo como que uma espécie de conexão entre vivos e mortos. Mas que nós sabemos que é entre vivos e demônios, porque os mortos não se comunicam com os vivos. Então a palavra médium significa meio. Só que a palavra de Deus nos diz que só há um mediador, que é Jesus Cristo. Amém? Então existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus. E Jesus é mediador entre nós e Deus. E o inimigo quer ser então o mediador entre o ser humano e os demônios. Ele quer isso. Ele quer enganar. Ele veio então para roubar, matar e destruir. E isso ele faz com a pessoa, porque quando a pessoa procura um médium, um feiticeiro, uma cartomante, qualquer coisa nessa área, está desobedecendo a Deus.
e vai trazer consequências sérias para a sua vida por essa desobediência. A consequência do rei Saul foi a morte. Ele morreu. E muitas pessoas hoje estão brincando, fazendo essas coisas achando que é correto, e outros sabendo que é errado, mas querem continuar no erro. Então estão fazendo isso e estão atraindo para si maldições, castigo, consequência. E que vai levar, se não levar imediatamente à morte física, como o rei Saul, leva à morte espiritual. E aí depois que morre espiritualmente, então se a pessoa morreu em pecado, eternamente separado de Deus, no inferno. Então veja só, irmãos, nós temos que evitar esse tipo de prática, e eu acredito que você que está aqui não faz mais isso. Mas de repente alguém pode te perguntar, te fazer uma pergunta, e você então tem condições de responder, de ensinar. É errado, Deus condena, e a consequência vem por esse ato. Então quem sabe você diga assim: ah, pastora, mas eu fiz isso antes de eu me converter, eu fiz isso antes de eu vir para a igreja, eu não tenho mais solução? A partir do momento que você aceita Jesus, teus pecados são perdoados. Então o Senhor te perdoou. Mas não volte a praticar. Porque veja só, tem gente que mesmo sem saber, está invocando os mortos. Ai, pastora, como assim? Eu não estou indo em sessão espírita, eu não estou fazendo sessão de invocação de mortos, como que eu posso estar invocando a mortos? Quando você, é claro, agora eu quero que você me entenda o seguinte: perder uma pessoa querida traz tristeza, né? Acredito que todos nós já passamos por isso, tem alguém da nossa família que já partiu, pai, mãe, né? Como no meu caso, meu pai e minha mãe. Mas veja só, irmãos, tem gente que fica invocando esses entes queridos que já partiram, sem saber, pelo simples fato de nunca se desligar, de nunca se esquecer, de nunca ninguém poder comentar. Porque se falar, já dá um desespero. Né? Então não é que ela esteja invocando, mas ela está guardando aquela lembrança daquela pessoa que partiu como uma coisa muito importante, a ponto de muitas vezes se tornar adoração àquela pessoa que partiu. Então como que nós devemos agir nesse ponto? Lembrança é correto, sentir saudade também é correto. Mas não adorar, venerar, ficar triste. Porque assim, ó, a tristeza vem, mas às vezes já passou 50 anos da morte da pessoa, e naquele dia que a pessoa morreu, então, esse que agora serve a Jesus, que não está invocando espíritos, mas não dá nem de olhar para essa pessoa. Por quê? Porque fica desesperado. Nós que estamos vivos não podemos ficar presos àqueles que já partiram. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Os que já partiram pertencem ao Senhor. Não pertence mais a nós. Ah, pastora, mas é triste. Claro que é triste. Eu também sinto saudade do meu pai, da minha mãe. Mas olha só. Saudade, lembrança de coisas boas é uma coisa. Venerar, adorar, conversar é invocação. Às vezes você tem uma fotografia lá na tua casa, não é errado ter a fotografia de quem já partiu. Tá, irmãos? Não é errado. A não ser que você fique cultuando essa fotografia. Então você tem a fotografia lá, você olha para a fotografia, você chora, você conversa com a fotografia. No momento que você conversa com a fotografia, você, sem saber, está praticando feitiçaria.
Por quê? Porque está conversando com alguém que já partiu. Ficou entendido isso, irmãos? Você pode ter a fotografia, você pode sentir tristeza da saudade, mas peça para que o Espírito Santo venha controlar os teus sentimentos, para que você não se torne um idólatra dessa pessoa, não se torne um adorador dessa pessoa que já partiu. Porque senão você, querendo ou não, você está praticando também a necromancia, que é a invocação dos mortos. Então, nesse ponto, nós temos que tomar cuidado. Pode ter a fotografia, não estou dizendo para você rasgar fotografia nenhuma, mas não fique conversando como muitas vezes alguém ofendeu a pessoa enquanto era viva e agora fica dizendo, querido, querida, me perdoe, me perdoe. Não tem mais maneira dessa pessoa te perdoar. Você não tem mais condições de pedir perdão para ele ou para ela. Então pertence ao Senhor, viva a tua vida agora com a lembrança daquela pessoa apenas. Nada mais. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então, cuide para que o inimigo não te pegue nessa armadilha. Porque isso muitas pessoas, mesmo que servem a Jesus, fazem. Ficam lá conversando, em outras palavras, venerando, para não dizer que está adorando, se ajoelhando, mas está venerando, quer dizer, está prestando um culto que não deve ser prestado. Então vigie nesse ponto. E outra coisa, aproveitando só aqui, antes de eu entrar na explicação bem detalhada do dia de hoje. Então, olhe só. Um dos detalhes, e por isso que aqui na nossa igreja nós não fazemos isso, no Natal, é que Papai Noel é uma necromancia. É uma adoração a mortos. Por quê? Porque o chamado Papai Noel foi um frade católico chamado de Frei Nicolau, que dava presente para as crianças pobres, e ele fazia isso, era um ato de bondade, não estou falando contra o que esse frade fazia, mas depois que ele morreu, então colocaram essa ideia de Papai Noel em cima da história desse padre, desse frade. Por isso, então, a distribuição de presentes no Natal. Também não estou dizendo aqui que você não possa dar um presente para alguém ou receber um presente de Natal, não é isso. Mas você tem que saber o motivo correto do que você está fazendo. Então, o Papai Noel é necromancia. Então, por isso, pelo menos enquanto eu estiver aqui nessa igreja, eu não vou aceitar que se faça Papai Noel, que se faça pinheirinho, que se faça decoração natalina. Por quê? Porque tudo faz parte disso. Então é invocação aos mortos. Então, invocação aos mortos não é apenas você se ajoelhar na frente de uma imagem, não é apenas você ir numa mesa branca de espiritismo. Não. O mundo todo pratica necromancia no Natal. E isso é abominável ao Senhor. Então nós temos que... Não, para mim isso não presta. Então veja só, amados. Outras coisas, também que Deus abomina e que é feito muitas vezes por jovens, por adolescentes, por crianças. Nas escolas, em casa, mas geralmente começa na escola. Um amigo fala para o outro. É aquela brincadeira do compasso, a do copo. Então tem várias brincadeiras nesse tipo, e que aquilo ali é uma invocação aos mortos. Porque estão pedindo informações, vamos usar a palavra além, para o além, para aqueles que já partiram. Então, se você sabe dos teus filhos, teus netos estão fazendo alguma coisa assim, por favor, ensine que é errado. Aquilo ali é feitiçaria. Aquilo ali é abominação diante de Deus.
Aí, de repente, a pessoa não vai para frente na vida, culpam a Deus. Ah, mas Deus parece que não sabe que eu existo, porque não me ajuda em nada. Mas o que você tem feito? O que você tem praticado? Então, todo esse tipo de coisa afasta Deus. Não que Deus queira se afastar. É nós que afastamos a Deus com as nossas atitudes. Então, uma pessoa que pratica essas coisas vai se afastar de Deus. E para nós entendermos, então, como isso é errado, vamos ler Lucas 24, versículo 5. Quem sabe você já leu várias vezes essa passagem, esse texto aqui, e não tinha se atinado para essa informação. 24, 5. Diz assim: e ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Aqui foi quando as mulheres foram, no sepulcro de Jesus, para preparar o corpo do Senhor para ser enterrado, porque naquele tempo o enterro judaico era bem diferente, não é que nem a mesma cultura, não é que nem nós aqui no Brasil ou nas Américas. Lá eles colocavam o corpo no sepulcro, uma gruta, uma caverna, tipo assim, uma caverna, para você entender bem. E depois de 1 ano, então, eles voltavam para fazer o sepultamento. Só que, como Jesus morreu quase pertinho do início do sábado, e no sábado o povo judeu não podia trabalhar, nem até hoje os que são judeus ortodoxos não trabalham, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Então Jesus morreu e já ia iniciar o sábado. E aí então eles apenas enrolaram Jesus num lençol e colocaram no sepulcro. E aí no domingo de manhã, que já tinha passado o sábado, as mulheres, Maria e a outra Maria, a Bíblia diz assim, foram no sepulcro para preparar o corpo do Senhor. O que é isso? Passar óleos aromáticos, como o costume deles ensinava, para que preparasse o corpo, porque antes eles não tinham tempo, porque estava chegando o sábado e eles não podiam fazer isso no sábado. Então eles só largaram o corpo de Jesus lá no sepulcro e no domingo elas iam preparar o corpo. Só que quando elas chegaram lá então, elas ouviram do anjo essa frase ali, por que buscai entre os mortos aquele que vive? E aí, depois disso, então, elas avisaram para os discípulos, E quando Jesus apareceu para os discípulos, irmãos, ele mandou que eles tocassem nele. Ele disse, coloque a mão aqui nas marcas dos pregos, coloque a mão aqui na marca da lança, nos pés. E ele ainda comeu junto com os discípulos. Por que que Jesus fez isso? Porque a Bíblia nos diz que quando ele apareceu para os discípulos, eles ficaram atemorizados, achando que estavam vendo um espírito. Então, olha só, os discípulos acharam que estavam vendo um espírito e ficaram assustados. Aí Jesus vem e diz assim, não, eu não sou espírito, eu estou vivo. O anjo falou, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Então Jesus não estava mais morto, ele tinha ressuscitado. E aí ele apareceu para os discípulos, comeu com os discípulos e mandou eles colocarem o dedo nas marcas dos pregos da cruz. Para que ele fez isso? Para que os discípulos entendessem que ele estava vivo. Por isso ele tinha aparecido para eles. Ele não era um espírito, porque espírito não pode aparecer para ninguém. Ficou entendido isso, irmãos? Então, quando Jesus fez isso aqui,
Ele estava dizendo, eu não sou espírito, eu não estou morto, eu tenho carne, eu vou comer com vocês. Morto não come. Encostem em mim, vejam que eu sou de carne e osso. Então, quando Jesus fez isso, ele estava rebatendo essa ideia de que os mortos podem se comunicar com os vivos. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele não poderia aparecer para os discípulos. Ficou entendido isso, irmãos? Então, às vezes a gente lê esse texto, por que será que Jesus mandou, os discípulos colocar a mão nas marcas dos pregos? Para eles verem que Jesus estava vivo, que ele ressuscitou, que ele é 100% homem e 100% Deus. Então, quando Jesus ressuscitou, ele mostrou, eu estou aparecendo porque eu estou vivo. Se eu não tivesse ressuscitado, eu não podia comer com vocês. Se eu não tivesse ressuscitado, vocês não poderiam me tocar. Então, isso aqui é importante a gente entender. Por quê? Porque espírito de morto não volta. Para onde foi, não sai. Se foi para o paraíso, não vai querer sair de lá, porque lá é maravilhoso. E se foi para o inferno, querer sair, a alma da pessoa até quer, mas não pode. Não consegue. Ninguém foge do inferno. Porque é a ira de Deus, é a justiça de Deus pelos atos errados que a pessoa praticou aqui na vida. Então não pode. Então olhe só. Fique bem entendido isso, meus irmãos. Depois que morre, acabou a comunicação com os que ainda estão vivos. Em Lucas 16, Jesus ensinou, falou do texto, porque não é parábola, Muitos dizem, é a parábola do rico e de Lázaro. Não, não é uma parábola. Jesus falava muito por parábolas. Mas essa não é uma parábola, essa é uma história verdadeira. Parábola é uma ilustração para você poder ensinar alguma coisa. E esse texto de Lucas 16, do rico e de Lázaro, não é parábola, é uma história verdadeira. Então, os personagens dessa história que Jesus contou estão nesse momento no lugar onde Jesus falou. O Lázaro, que era o mendigo, está no paraíso, e o rico está no inferno, até hoje, vai continuar para todo sempre da eternidade. Então Jesus nos mostrou ali, que de lá não dá para sair, porque o rico disse, tem misericórdia, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou aqui nesse calor. E Deus disse, não dá, tem um grande abismo entre nós. E também, um detalhe que nós podemos entender, é que o rico disse assim, então mande Lázaro lá na casa dos meus irmãos, falar para eles, para que eles não venham para cá. Aí então, que Deus, ali na simbologia representado pelo pai Abrão, ele disse assim, não pode. Não pode voltar, não pode ir lá. E mesmo que fosse, não iria adiantar, porque eles têm a lei e os profetas. Então escutem a palavra. E o morto não pode sair daqui para voltar lá e falar com alguém. Então nesse texto Jesus nos deixa claro também que não sai. Para onde foi, fica eternamente. Então olhe só, irmãos. O que adianta a pessoa ficar invocando, aos mortos, se os mortos não podem responder? Não são eles que vão responder. O inimigo que responde. E aí enrola a pessoa, engana a pessoa e acaba levando para o inferno. Porque Deus abomina isso, E aí então você pode dizer assim, tá pastora, mas então hoje foi o dia de finados. Se eu fui no cemitério, eu pequei?
Aí tem que ver a intenção que você foi lá. E quero te orientar a você não ir mais nesse dia. Por exemplo, é errado você ir no cemitério limpar o túmulo de uma pessoa da tua família que já partiu? Não é errado. Você pode limpar, você pode organizar. Mas não acenda a vela, porque não vai resolver. Isso é paganismo, faz parte do catolicismo pagão. Não adianta rezar, porque o morto não vai estar ouvindo, e nem Deus vai ouvir em favor do morto essa tua reza. Então você pode ir limpar o túmulo ou não, né, para cuidar. Pode limpar, mas não vá lá para conversar com o morto. Se você chegar lá e começar a falar, ai, querido, querida, que saudade, você está praticando a necromancia. Quando você está praticando a necromancia, você está desagradando a Deus. Quando você desagrada a Deus, você vai ter uma consequência. Então não pode, meus amados, não deve. Você pode ir em qualquer outro dia. Eu não estou te proibindo de ir lá no dia 2 de novembro. Você pode ir, você é livre. Mas você que já é um cristão verdadeiro, não vá nesse dia. Para quê? Para você não ser confundido com aqueles que estão lá, justamente para conversar com os mortos. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então vá num outro dia, vá antes ou vá depois. A pessoa que está lá, que era da tua família, um conhecido, ele não vai te ver indo lá. Ele não vai te ver que você está lá limpando. Ele não vai te ver que você está lá para cuidar do lugar. Ele não está ali está só cinza, só osso. Então ele nem sabe se você vai limpar ou não. O morto nem sabe, não está nem aí se o túmulo está limpo ou sujo. Então você pode ir no cemitério dia 2 de novembro? Poder você pode, você é livre. Mas é melhor você evitar esse dia para você não ser comparado com as pessoas que vão lá para adorar os mortos. Ah, pastora, mas eu não vou lá para me ajoelhar, não vou lá para acender vela. Não importa, se você vai e conversa, você já está fazendo uma adoração, uma invocação aos mortos. Ficou entendido isso, irmãos? E isso de invocar os mortos. Então isso foi criado. Eu agora que a irmã falou, me veio aqui, mas eu não estou me lembrando o nome do Papa, que fez com que começasse essa prática de se invocar os mortos como lei na Igreja Católica. Então daí o povo acha que está certo e faz pensando que está fazendo certo, mas na realidade está sendo prejudicado por isso, né? Então o que nós temos que olhar é para a palavra de Deus, é para a Bíblia, certo, irmãos? Amém? Então você pode limpar o túmulo? Pode. Você pode cuidar para que ninguém vá lá depredar, né? Fazer coisa que não deve? Pode cuidar, mas não converse, porque a pessoa que está ali não está vendo que você vai lá. Se o túmulo está sujo ou está limpo, ele não tem conhecimento e nem se importa com isso. Então muitas pessoas estão ainda presas nesse erro, nesse pecado, e quando não muda em tempo, graças a Deus que a irmã teve tempo para isso, vão receber as consequências desse erro. E daí a consequência é pesada. Graças a Deus que o Senhor deu oportunidade para você, né? Então, irmãos, mais uma vez vou, né, falar aqui. Cuidar, limpar, não tem problema, pode ir. Mas evite ir nesse dia, para você não ser comparado, para você não dar mau testemunho, porque às vezes alguém diz assim, mas olha lá, aquele lá diz que é crente e está vindo aqui. Então é um mau testemunho, né? Então não vão no dia. Eu quero então, para
encerrar essa palavra, ler o que está escrito em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. É todo o capítulo 1, mas são 18 versículos, não vamos estar lendo tudo. Vamos ler apenas alguns aqui. O versículo 1 diz assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Aí continua o texto, continua aqui do versículo 9 em diante, está falando de que esse Acasias mandou mensageiros e soldados falar com Elias, e Elias, orando ao Senhor, fez descer fogo do céu, consumiu aqueles soldados, foram 100 soldados consumidos por fogo. E o terceiro, então, que foi com 50, aí pediu misericórdia, pediu para que Elias tivesse misericórdia dele e não mandasse descer fogo do céu para os consumir. E aí Elias foi junto com esses, então, falar com Acasias. E aí no versículo, resumi só a história, tá, irmãos? Mas você pode ler na tua casa, é o 2 Reis, capítulo 1. Aí no 17 diz assim, assim pois morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão seu irmão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Então olha só, no 16 diz: e dize a este: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então olha só, aqui Deus está mostrando que ele abomina invocação a mortos e invocação a deuses falsos, paganismo, Então o Acasias, ele mandou buscar informação com um Deus falso, com um Deus que não tinha nada a ver com o Deus de Israel e que não era Deus, era um demônio. Então, invocação de mortos, que é invocação de demônios, traz consequência para a pessoa. Esse Acasias, então, que foi invocar esse demônio, olha só, ele deixou de invocar o Deus de Israel, quer dizer, ele não perguntou para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Elias, que estava sendo profeta ali nessa época. Ele não foi atrás de Deus, ele não quis saber de Deus, ele foi consultar um demônio. Então, invocação de mortos é invocação de demônios. E o que Deus faz então? Olha só, ele disse, porque ele tinha caído, ele levou um tombo, caiu, adoeceu, e desse tombo então que Acasias levou, ele acabou morrendo. Por quê? Porque ele tinha invocado a demônios. Quando diz aqui Baal-zebube, deus de Ecrom, esse Deus aqui está com letra minúscula, porque não está falando do Deus poderoso, está dizendo que era um demônio. Então ele não invocou o Deus verdadeiro, ele foi invocar um demônio. Ele praticou feitiçaria, ele praticou necromancia, ele praticou bruxaria. E aí Deus disse, dessa cama você não vai sair, você vai morrer. Então quando ele invocou demônios,
ele estava desobedecendo a Deus. E é o que acontece com as pessoas hoje, quando invoca pessoas que já morreram, estão invocando demônios. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? É um assunto assim, né, meio diferente para a gente falar num culto, mas é preciso. Então veja só, é errado? É errado. Não faça. Não pratique. Não converse com pessoas que já morreram, nem por fotografia, nem por pensamento. Não faça. Não faça. Porque o que morreu não está te ouvindo.